e vou compartilhar aqui com vocês o que a Ana estava querendo mostrar. Então, é com você, Ana. Bom, primeiro, antes de começar, eu quero falar uma coisa. Olha, eu estava olhando o artigo grupal e só quem botou o nome foi a Cris Rames, o Eduardo e a Ellen, tá? A Adriana perguntou assim: ai, eu não estou fazendo nada, vou fazer o artigo? Sim, por quê? Eu estou aqui fazendo uma série de anotações das nossas reuniões. Eu até pedi para a Ellen o seguinte, que eu queria o histórico de como que ela nasceu, depois a gente vai fazer para a gente colocar ali no artigo, tudo certinho sobre isso. E aí, quando eu for escrever, eu ia escrever o que cada um falou, por exemplo. Eu anotei aqui o que o Eduardo falou, a Cris Gugê, a Denise, a Ellen, o Márcio, a Cristiane, a Adriana ainda não tem nada, Adriana, mas vamos falar. Então, o que aí eu tinha pensado? De a gente condensar isso, né, no artigo, e aí a gente vai vendo como é que a gente vai depurar ele, tá? Então, não precisa, Adriana, não precisa ser assim, né? Cada um vai dar um pouquinho do seu entendimento para a gente criar esse entendimento grupal, ok? Então, não se Aí, sinta, né? Às vezes, e eu não fiz nada, não quero pôr meu nome. Vamos pôr o nome. vamos pôr, e tem tanta contribuição que você traz nas reuniões, Adriana. Pois é, Nossa, você tem muito a Kátia introduzir. também, se quiser, né? A Kátia também, não sei. Aqui não é uma coerção para participar do artigo, ok? Eu só estou dizendo para vocês que se vocês estão com algum receio, que não precisa, que vamos tocar o barco junto, porque isso é um entendimento grupal, e é isso que a gente pretende colocar no nosso artigo, ok? Então, aqui a gente tem essa ortopensata, né, do professor Valdo. Então, o retomador de tarefa promove a reconciliação com a autoevolução, sempre uma tarefa extremamente laboriosa em princípio. A gente já falou sobre isso, né, que toda retomada, seja uma retomada de tarefa aqui na Conscienciologia, uma retomada de TENEPS, uma retomada no mercado de trabalho, uma retomada nos estudos, isso aí exige um gás, né? Que a gente dê aquele gás ali para entrar no fluxo, tá? Pode passar, ele. E aí, só para atualizar aí, o Luiz e o Léo, lá no início de janeiro, ali, quando a gente voltou às reuniões, a gente fez um mix de palavras, né? O que a gente quer para 2023? E a nossa palavra foi teática, né? A gente quer botar em prática até esse artigo. É um modo também de a gente botar em prática, né, o que a gente está pesquisando aqui. E essa teática também visando acelerar não só o grupo, mas também a ProEx individual de cada um de nós. Então, a gente faz essa pergunta: o que é prioritário no aqui agora multidimensional para cada um de nós? Ó, o Léo estava falando ali que acha que a ProEx dele tem a ver com a questão das finanças, talvez uma prioridade. Cada um de nós tem o seu prioritário, né? Deixa eu só fechar aqui a porta, porque a Olivia está vendo o desenho e ela está num volume. Peraí. Desculpa, senão vocês iam ter que entender o desenho também, aí fica complicado. Estava ouvindo. Então, isso é. Não estavam ouvindo? Eu estava. E assim, o que é o nosso prioritário? Porque a gente já viu aqui que a gente tem algumas. A dispersão é um traço do grupo, né? Então, o que é o prioritário para o grupo, o que é prioritário para cada um de nós é importante também nesse ano de 2023. Pode passar, Ellen. Essa daqui é a nossa proposta de horário, tá? Segundas-feiras, das 19 às 20h45, a nossa reunião. 19h30, E né? é 19h30, 20h45. Então, até às 19h40, a gente faz essa acolhida, que é assim, a gente conversa, né? Um fala, outro fala.
né? É óbvio que isso daqui não é uma coisa perentória, né? Não vai, agora calem a boca porque deu 19h40. Não é isso. Mas é uma proposta para a gente se organizar. E aí, 1 hora para a gente debater a pauta da reunião, e aqui das 20h45 às... Quem tiver interesse, a gente faz um campo de escrita aqui para a gente desenvolver essa questão das nossas GESCONs, ok? Aí a gente estava aqui, a gente estava discutindo o retomador de tarefa, né? Que é a CONSIM, ex-mini dissidente ideológico, retornando à condição de ativista, militante, colaborador ou voluntário da vivência teática das Verpons, na condição de integrantes da equipe de sustentadores da instituição conscienciocêntrica, retomando assim o curso da consecução da AutoProex. O que a gente estava? A gente estava... O que é a nossa pergunta aqui para o grupo? E eu acho que podemos fazer de novo essa pergunta para a gente... Eu acho que agora cada um, por exemplo, a Cris Rames, ela já teve, né, um novo... A gente vai naquela questão da espiral, né? A gente discute e vai, e a gente vai grameando. Vamos lá, Ellen. Qual é a nossa pergunta? Tá. Tá, isso aqui é... Queres que eu fale? Vamos falar isso aqui rapidinho? Rapidinho, né? Para ir para o Do Luiz e primeiro... para o Eléo. Fala, Luiz, pode falar. Não precisa levantar a mão, né? Então tá. Aquilo, essa definição que você colocou é de algum lugar ou o grupo chegou a ela? Não. Isso aqui, essa definição do retomador de tarefa é uma definição de um verbete do professor Valdo, que foi defendido em 2005, tá? Se a gente for olhar o manual da ProEx e o Teáticas da Conscienciologia, a gente vai ver que o professor Valdo falava desse mesmo conceito com outro nome, de retomador ideológico. Então, aí a gente tem ele falando disso antes, e aí depois ele traz o retomador de tarefas, né? Com esse nome de retomador de tarefa. E a nossa maior... Pode sabe falar. O que eu acho? Eu acho, tá pegando para mim exatamente aí, entendeu? Tô me pegando como exemplo. Em momento algum no tempo que eu fiquei afastado, ideologicamente eu estava afastado. Eu acho que é por isso que o professor Valdo mudou. Ô Luiz, olha só, tu sabe que tu tá bem em cima do lance, né? Porque a nossa discussão toda, na última reunião, a gente ficou nessa palavra, ex-mini dissidente ideológico. O que é isso? Cada um de nós trouxe uns... E assim, ó, isso aí que tu falou, a gente discutiu na última reunião, essa questão assim, não, mas espera aí, eu nunca discordei. A Cris até pode falar um pouquinho, né, Cris, sobre isso? Deixa a Cris falar. Eu nem me reconheço retomadora de tão dentro das ideias que eu sou. E daí as gurias dão risada, porque eu era tenepsista, eu deixei de ser tenepsista. Só que eu jamais me desvinculei das ideias, da ideologia, do que sempre foi o carro-chefe, assim, sempre foi o que me guiou. E eu nem me considerava retomadora, porque, tipo, como assim? Eu nunca saí fora, então não estou voltando. Só que, no meio das nossas discussões, sim, quando eu saí, e aí pelo que eu recebi de aportes e pelo que gera em mim de necessidade de contribuir como ativista dentro das ideias, de trazer a minha teática para contribuir dentro, é bem devolver mesmo, é retribuir os aportes que eu recebi nesse período que eu fiquei fora, porque eu acompanhava as tertúlias, eu olhava, principalmente no grupo do GPC TENEPS, que é um grupo que eu fiz parte, a gente tem o livro escrito. Quando eu vi aquele grupo lá na linha de frente, quando eu vi a dificuldade deles, e eu estava em casa só pegando as cerejas do bolo ali, né? E quando me caiu a ficha da importância de eu estar junto para sustentar esse processo como um todo,
aí não tem como eu não me identificar como retomadora. E como mini dissidente, sim, porque o que acontece? Vamos pegar igual o livro agora. No momento em que a gente coloca o nome lá do artigo, não do livro, coloca o nome ali, isso fortalece não só eu, no sentido de eu conseguir trazer a minha contribuição das minhas experiências, mas no momento em que eu coloco o meu nome ali, eu fortaleço o grupo quanto grupo, porque o meu papel, se eu sou intermissivista, eu sou uma peça única. Então, eu estando ali, mesmo que eu não faça nada, minha simples energia, ela vai contribuir bastante. E isso eu digo que eu senti muita falta desse suporte energético, digamos assim. E aí, Luiz, eu vou te dizer que eu senti a força presencial que tu tem, estando no balanço, que eu entrei em contato contigo e eu te falei isso, é muito forte esses reencontros. E quando tu não tá aonde tu tem que estar, eu tô falando de mim, tá? Quando eu não estou aonde eu preciso estar, as conexões que cabem a mim fazer ficam desfalcadas. Não que eu seja a única pessoa para fazer, mas o grupo sente falta. Então não dá para eu Ok. continuar me Ó, colocando. concordo contigo em gênero, número e grau, mas você não falou em ideologia em momento algum. Não, olha só, deixa eu falar sobre isso. Não é uma. Existe hoje na própria Apex, né, alguns voluntários que destrincharam um pouco essa definição do professor Valdo, e eles consideram a possibilidade de haverem retomadores de tarefa que não se encaixam na condição de ex-dissidente ideológico, que sejam simplesmente consciências que se afastaram. Afastados, é. Então, eles são consciências que se afastaram, então, mas não se inserem, não se reconhecem como ex-mini dissidente ideológico. Eu vou te ser sincera, durante um tempo eu me encaixava nisso. Eu não me via, eu ficava na dúvida, ficava em cima do muro, e eu não me via como uma ex-mini dissidente ideológica. Mas quando eu comecei a ler as entrelinhas aqui na definição do professor Valdo, hoje eu vejo de uma maneira diferente. Então, assim, eu me vejo, eu não me via, eu não era uma ativista mais, eu não era mais uma militante, eu não era mais uma colaboradora voluntária da verdade, da teática das Verpons. Eu não estava mais inserida nesse contexto. Então, eu vou ser sincera, eu sim me considero uma ex-dissidente. Ex, não sou mais. E Mas isso, ideológica? hã? Ideológica ou Ideológica, tarefeira? porque eu não estava vivendo as verpões. Olha, eu acho para Sim, ó. mim, desculpa, eu acho que para mim é mais fácil achar que o professor Valdo, ele achava isso e ele mudou depois, Pode porque ele ser, viu a profundidade disso. pode Porque ser. eu tenho algumas coisas que me mostram que ele realmente mudou em algumas coisas, Sim, entendeu? E ele isso não perde em nada, não, sabe, não prejudica em nada. Eu só acho que esclarece mais. Entendeu? Eu fiquei 22 anos fora. Em momento algum, ideologicamente, eu estava afastado. Entendeu? Em momento algum eu duvidei de tudo que eu aprendi, de todas as coisas, das coisas que eu lembrava do curso intermissivo. Então, eu acho que o que está errado aí, para mim, é só a palavra ideológica, que ela tem um alcance muito profundo. E se tiver uma exceção, ela não vale mais, tem razão. porque ela é pesada. Então, eles podem ter feito, por exemplo, um estudo dizendo que tem alguns, já não vale mais. Eu Ô, nunca vou me Luiz. considerar um mini dissidente ideológico. Ô, Luiz, olha só. Eu me debrucei faz 2 semanas sobre essa questão do ideológico, tá? E assim, ó, o ideológico, ele tem duas acepções, tá? Uma que é neutra, tá? E uma que não é, tá? Que é carregada.
Então, a gente vê que essa questão da ideologia, desde a ideologia lá de Marx, enfim, ela vem ao longo da história sempre com esse peso, com esse ranço, ranço, né, do ideológico como aquele que vai contra a um sistema, alguma coisa assim, tá? E eu também vou contar para ti que essa tua sensação é a sensação do grupo. Eu até ia colocar aqui que o Eduardo, a única que falou que realmente concordava era a Cris Gurgê, que não entrou, eu anotei aqui da última reunião, mas o Eduardo falou, não, eu só fui lá fazer meu pé de meia. A Cris disse que não era retomadora, quanto mais ideológica. Então, a gente foi. E aí, quando eu me debrucei sobre isso, a única interpretação possível para que, eu até pergunto ali, ser um mini dissidente é requisito para esse conceito? Então, tem o pessoal da Apex que acha que não, enfim. Só que se tu olhar a palavra ideológico com o sentido neutro dela, ou seja, que chama de ideias, mini dissidente de ideias, por quê? Vamos falar uma coisa. Quando eu tive fora, eu senti eu não sei o teu caso, eu tô falando de mim, Luiz, mas eu não senti as energias. Quando eu tive fora, eu não fazia EV. Quando eu tive fora, eu não raciocinava conscienciologicamente. Entende? Então, eu acho que a gente não pode pegar só a palavra e, de repente, a gente poder dar um sentido que tenha sentido para isso. Por isso que eu fui me mergulhar no ideológico, porque realmente isso aqui é o ponto unânime. Vamos ver o que o Márcio tem depois a Adriana. Vamos lá. Então, uma pergunta para o Luiz, só para a gente instigar assim, a reflexão e a discussão. Analisando o meu caso, eu parei de voluntariar, né, em 1999. Em 2000, né, eu larguei o voluntariado. Eu já tinha trabalhado na coordenação lá na sede, em Ipanema, em 98, 99. Depois eu parei de fazer TENEPS, depois eu voltei a beber e ir para as festas com amigos. Eu deixei de fazer EV, eu parei de sentir a presença dos amparadores. Eu nunca discordei de nenhuma ideia da Conscienciologia, nunca bati de frente com ninguém, nunca mudei o jeito que eu pensava, mas eu deixei de viver no meu dia a dia uma ideologia de teática da prática do exercício das ideias da Conscienciologia em termos de voluntariado, trabalho de energia, conexão com o amparador, produção de GESCOM. Eu larguei tudo isso. Então, eu considero a possibilidade, no período que eu estava de volta no porão, lá de braço dado com os assediadores, curtindo a vida doidado, questão de começar a ganhar muito dinheiro aqui nos Estados Unidos deu um revertério também na minha cabeça, me perdi, né? Perdi a linha totalmente do trem. Eu questiono, eu fui mini dissidente da ideologia, da aplicação da ideologia na prática do dia a dia, nas minhas ações. Mas nunca fui contra as ideias da Conscienciologia, falando que isso estava tudo errado, que eu não concordo mais com o Valdo. O que você acha desse questionamento, no meu caso específico? Eu? Eu? Dentro da interpretação, você acha que eu fui um mini perguntando para mim? dissidente ideológico? Eu acho que em momento algum. Eu acho que a aplicação em tudo que você falou, eu acho que o que não foi bem aplicado foi a parte que você falou da ideologia teática. Não, ué. Entendeu? Porque a teática não é uma ideologia. A ideologia é tudo que você acabou de falar no final, que você acreditava em tudo, que você continuou acreditando, continuou fazendo a coisa certa. Isso não quer dizer que você era praticante, que você era um tarefeiro,
que você manteve a tua tarefa dentro do voluntariado, tudo. Mas eu duvido que se te chegasse uma pessoa precisando de ajuda, você não ajudasse, porque a tua ideologia era essa. Em momento algum você foi dissidente da ideologia. Veja bem, eu sou médico, entendeu? Eu trabalhei com a mesma ideologia que eu tenho 20 anos no consultório. Você acha que eu deixei de acreditar nas coisas? Eu fui consciencioterapeuta. Eu faço consciencioterapia de noite no consultório, sem que o paciente saiba que ele está fazendo consciencioterapia. Entendeu? Agora, é uma coisa que vem de dentro de você. É o teu campo energético. O teu campo energético está inserido nisso. Ponto. Você não vai mudar a não ser que alguém te prove que você tenha. Como o Valdo falava, se você tiver uma experiência que te mostre que isso aí não é verdade, aí você vai mudar a tua ideologia. Por enquanto, a tua ideologia é essa mesmo. Tanto era a ideologia que você voltou. Eu vejo a coisa assim. Eu não acho que. Eu acho que o problema é o mau uso da palavra ideológica. Entendeu? Olha, eu só não estou discutindo aqui em termos da palavra em si só, porque eu não fui ver a etimologia da palavra. O que é o radical, da onde vem? A ideologia vem de ideia. Você não mudou a tua ideia em momento algum. Você é um conscienciólogo, gente. Entendeu? Você não mudou. Você foi coordenador do IPC, você mudou? Não. Você só saiu de lá. Foi atrás de outras coisas, mas não quer dizer que você deixou de acreditar na coisa. Ô Que você Luiz, deixou de. a pessoa que largou essas tarefas, ela, de certo modo, ela é um dissidente da ideologia, entendeu? Por quê? Tem certas premissas que a gente ainda vai listar isso, né? É uma próxima fase dos nossos questionamentos, é saber quais são as nossas tarefas. O que a gente largou que tornou a gente um retomador agora? Entendeu? Então, quando você deixa alguma coisa para trás, você está discordando de alguma coisa. No fundo, você está indo contra alguma coisa daquilo ali. Tem alguma coisa Eu que a só gente, posso ver pela na minha peneira. autopesquisa, sim, No na meu nossa modo, não foi autopesquisa, nada a gente disso. vai achar isso. Eu estou buscando, tá? Mas Eu eu não estou me sei nem quem está estudando, falando, não aparece para mim. Eduardo. É o Ah, Eduardo. Deixa eu tirar aqui. não aparece para mim. Eduardo, veja bem, em momento algum eu discordei, em momento algum. Eu sei direitinho o que pegou, aonde pegou e por que pegou. Uhum. Entendeu? O que acontece é que eu era o coordenador do Nike, da consciencioterapia. Eu segurava a onda toda da consciencioterapia. Entendeu? E eu não aguentei o assédio. Foi o assédio que me pegou aonde? Pegou no meu trafar, é óbvio, como sempre. Entendeu? Eu tenho isso muito claro para mim. Eu fui um insatisfeito o tempo todo por eu não ter conseguido resolver o meu trafar a ponto deles me pegarem. Eles me pegaram aí, ué. Em momento algum eu fui mini dissidente ideológico. Eu fui mini dissidente do trabalho. Isso sim, não da ideologia. Até porque, de uma certa forma, eu fiz o trabalho não dentro do instituto, mas eu fiz o trabalho fora, na vida. A gente quer evoluir enquanto consciência, o trabalho só não é lá dentro. O trabalhar lá dentro no CAEC. Cadê ele? Ele caiu? Ele caiu. Mas é bom ele trazer isso, porque aí a gente começa mais uma camada, né? A gente vai Eu estou anotando tudo, eu estou aqui assim, para depois a gente falar no artigo, né? Para a gente ter o. Tá se perguntando para ele, Ellen? Não, vou perguntar. Deixa eu falar com ele. Pessoal, eu no início eu achava que eu não era mini dissidente, nem dissidente. Tá aqui Eu anotado, achava, Eduardo. eu achava que eu tinha me afastado somente, mas estudando mais aqui, eu estou vendo que era um mini dissidente. Eu me encaixo aí também.
É porque, gente, é o momento. As pessoas vão ter que fazer esse É, aprofundamento, é o momento, tá? Para você ver que Não, é interessante que é o egão que sempre pega, né? Sempre, né? Um afastamento, isso aí é não, comum. mas, Mas e pode ver que, Cris, todo mundo fica nessa palavra, né? incomoda, incomoda, É uma palavra que deixa a gente incomoda. É. incomodado. eu O, o, acho, eu acho que é ótimo, né, para a gente poder pesquisar mesmo e destrinchar o que é que está nessa definição que incomoda tanto a gente quando a gente ainda está começando a nossa retomada, é, né? Eu acho que isso é muito importante até para a gente poder saber como acolher mais, né, os próximos retomadores e tudo. E talvez até, vamos supor, vamos pela hipótese de que está certo. A gente, de repente, o Valdo realmente fez uma definição que não se encaixa e para de repente todos. isso é Agora a uma gente tem versão, que. né? E Que a aí gente mas tem que alterar. a gente tem que destrinchar isso e usar argumentos lógicos e fatuísticas e sedimentar, né, o porquê. Não sei, mas eu acho que assim, vale a pena a gente aprofundar mais nesse trecho daí da definição. Será que essa nossa dissidência tem a ver com paradigma consciencial? Os itens do paradigma consciencial? Olha, você falou uma coisa muito legal, Eduardo. Sabe por quê? Eu não vejo, quando eu leio essa definição, eu não vejo a palavra ideológica como significando paradigma consciencial. Eu vejo essa palavra ideologia como sendo a prática mesmo do ativismo. Eu conecto com o ativismo, com a militância, mais do que com o paradigma consciencial, entendeu? Mas, Luiz, então, a gente estava falando aqui que é muito legal o que você está trazendo e que vale a pena a gente aprofundar, né, nessa questão e fazer a pesquisa mesmo, tanto para a gente poder, de repente, reconhecer com argumentos, com fatuística, de que realmente o professor Valdo, naquele momento, ele estava falando de uma coisa que não se encaixa para todos os retomadores, mas aí vale a pena a gente aprofundar e trazer até, de repente, até no próprio Ciproexis, né? No Congresso da Proexologia, trazer esse debate, fazer uma mesa de debate sobre isso, Sobre o assunto, é. sobre o assunto. Ou, de repente, para a gente chegar à conclusão de que então, não, essa palavra aqui é que não está encaixando, destrinchar mesmo, mastigar a definição. Mastigar essa definição. Agora, uma outra coisa, rapidinho, Ana, vale a pena ler o verbete todo. Não, a gente não se prender só na definição, porque esse verbete ele é muito completo, cheio de nuances. Quando a gente lê esse verbete, a gente sente a presença extrafísica, tanto de amparadores, quanto do nosso próprio público assistencial ali, se manifestando. Então, tem a parte da parapatologia, que é excepcional, tem a seção da pensionologia, que também é outra seção importantíssima desse verbete. Isso daí é um trecho só, né? Só a definição. Eu sugiro que a gente leia o verbete com bastante carinho, bastante cuidado, e a gente retome esse debate. Né? Não sei o que vocês acham. Não, eu só queria ouvir o que a Adriana tinha para falar, que ela estava com a mão levantada. A Adriana? Adriana e a Cris Rames também estavam como levantada. Ô, Adriana, o que tu ia falar? Eu só ia dizer que eu concordo com o Luiz. Ah, Mas aí eu me lembrei porque, assim, por um minúsculo período de tempo, eu também dei uma afastadinha na qualidade ética da minha vida, mas pequeníssimo, né? Porque o resto do tempo até fiquei sempre num grupo de estudos, fazendo curso, sem parar, só não estava voluntariando. Mas acho que o negócio que me incomoda nessa palavra é assim que eu vi agora o Google deu duas definições, né? Uma é da política do Marx e outra é que a ideologia pertence a um cara que criou uma ciência com esse nome. Então, são coisas que têm dono, né? E daí tá entrando aí no universo da conscienciologia. Mas, então, tá, mas não bota essas coisas no artigo. Agora eu tô com medo de falar que vai tudo assim, literalmente, para o artigo, né? Tô trocando uma não, ideia não. aqui. Adriana, olha só.
Eu vou escrever o artigo ali, nós vamos ajeitar e depois vocês vão poder ler, tá? Eu não vou, eu não vou sair por aí. Não tenha medo, não tenha medo. Ó, gente, só para Ah, vocês ficarem sabendo, a Adriana também é aí das antigas, hein? Na Conscienciologia, também é da velha guarda, fundou IC não, Do Congresso filial. Brasileiro em Brasília, É, por ali que eu ela estava também chegando. Tu estava, é. Luiz, no É, Congresso em antigo. Brasília? Hã? Não, não, Ah, eu sou mais velha Brasília que não. tu. Eu entrei logo depois. A gente tinha um grupo que era os dinossáuricos, eles chamavam nós. Ah, isso é muito antigo para o meu gosto. Aí, ô, Luiz, jovenzinho agora aí, se sentiu jovenzinho. Deixa eu falar mais uma coisinha só para exemplificar, tá? Tá. A Adriana sabe disso porque ela conviveu com o Valdo também, provavelmente, né? Você também, Ellen. Ou algumas vezes na minha vida com ele, eu vi que ele fazia questão absoluta de não deixar duplo sentido. Ele não fazia isso. Vou dar um exemplo bobo para vocês. Ele tomava no começo, nos cursos, Coca-Cola de lata. As meninas embrulhavam a lata para ele não passar a ideia que aquele refrigerante era Coca-Cola, para que não influenciasse as pessoas a tomar Coca-Cola. Por isso que eu acho que ele com certeza mudou por causa disso. Agora, ó, não quero nem levantar mais lebre, só vou dar a minha opinião. Ellen, também acho horrível a palavra militante. Não concordo. Mas tudo bem. É que Nesses reporta o últimos anos, partido isso aí político, que é ficou uma coisa Discordância e admiração, eu te admiro. Tá? Mas eu tão discordo dividida da no país. militância. Eu não sou no- militante nos Não, nem dois é. últimos anos, isso aí ficou muito ruim, né? verdade. Pois é, mas olha só, Luiz, eu estou pensando aqui. Eu concordo com isso que o Valdo não botava a palavra de graça. Quando eu fiquei analisando essa questão de ele ter mudado, porque se tu olhar o conceito que tem no manual da ProEx e nos 200 teáticas, o conceito é igual. Ele só mudou a palavra de retomador ideológico para retomador de tarefa. Só que ele deixou o ex-mini dissidente ideológico. Ele não tirou aquilo ali. Eu fico aqui me perguntando, porque com certeza eu concordo contigo, Luiz. Ele mudou também por causa do rapport, né? Porque realmente, olha a discussão que está tendo aqui por causa dessa palavra, né? Esse rapport, e para a gente se identificar, pô, quem é que ia dizer que é retomador ideológico? Eu não queria falar isso. Embora seja sinônimo, porque se tu for ver como a Ellen falou no verbete, retomador ideológico ele traz como sinônimo de retomador de tarefa. É um sinônimo. O próprio termo retomador de tarefa tem estigma já. Esse próprio Pois termo. é. Tanto é que é difícil, às vezes, a pessoa reconhecer. Olha só, gente, sinceramente, eu falei sobre isso com o pessoal do painel evolutivo, lá do IPC, e eles, assim, nos bastidores, né? E eles ficaram, sei. Mas eu fiquei o seguinte: então tá, você está lá no seu curso intermissivo, ressoma. Você estava fazendo uma tarefa lá, você era estudante do curso intermissivo. Aí você ressomou. Você continuou? Não. Você parou, ficou anos parado. Aí um dia você conhece o pessoal da Conscienciologia e retoma o quê? Retoma os estudos. Você é retomador de tarefa. Ponto. É um retomador de tarefa que está retomando uma tarefa do intermissivo. Só Também não que concordo. existem pessoas que têm um estigma hoje com a palavra como termo, né, retomador de tarefa. Tem gente que tem vergonha. Então, tem pessoas que param a TENEPES, ficam 2, 3 anos sem fazer TENEPES, aí voltam. Mas elas ficam pianinho, elas não se assumem como retomadores daquela tarefa. E isso eu acho que é uma. Eu acho que isso é uma perda de tempo, sabe? Porque o fato de você se afastar de uma tarefa, qualquer que ela seja, como a Ana falou, pode ser dentro da Conscienciologia ou fora, esse afastamento ele vai dizer muito sobre você, sobre as suas companhias, sobre o que você tinha planejado, que você desistiu. Você desistiu conscientemente ou foi um acaso, foi o destino?
Entendeu? Isso, quando a gente se assume com o que a gente é, com o que a gente tem de informação sobre a gente, isso só vai ajudar na nossa trajetória, no nosso autoconhecimento. Então, por exemplo, hoje eu estou aqui, eu resolvo que eu vou cozinhar, vou fazer uma macarronada. Aí eu vou lá para a cozinha, pego os ingredientes e, de repente, fez sair macarronada, sai outra coisa. Isso, para mim, já diz muito sobre mim, sobre a minha pensanidade. E é uma coisa boba do dia a dia, sabe? Mas que entra no meu autoconhecimento, entra no meu autoenfrentamento. Qualquer coisa, qualquer coisinha. Como eu me sinto com relação a um tempo, o clima. Hoje, por exemplo, choveu a beça aqui em casa. Estava chovendo muito, ventando demais. É quando eu me sinto mais feliz. Eu adoro. Eu amo chuva, temporal, raio. Tem gente que se sente mal. Agora, isso não precisa ser um estigma, né? Nem para mim, nem para quem se sente mal. Só está dizendo como que a gente funciona, como que a gente é, né? Sei, foi só um pensamento aí com você. Olha, só para ilustrar, essa semana eu atendi 2 crianças, encaminhei para o psicólogo porque elas estão com medo de chuva, por causa da mídia, as mortes aqui em São Sebastião. Criança pequena, de 7, 8 anos, eu tive que encaminhar para o psicólogo. Elas estão com medo de chuva, não querem mais sair na rua porque chove todo dia. É estigma. E assim são criados, né? A mídia colabora bastante. Eu queria ouvir a Kátia. E aí, Kátia, e você? O que você acha? Microfone. Tô pensando, né? Eu também, o tempo que eu fiquei afastada do voluntariado, eu não me afastei da conscienciologia, né? Só que, assim, o que que eu vejo? O que que fez eu me afastar do voluntariado, né? Eu me afastei da militância, não me afastei da conscienciologia. Por quê? Porque eu não concordava com algumas coisas dentro da atuação por exemplo, do IPC. Eu era uma coordenadora de IC e, e eu estava relembrando esse dia por que eu saí, né, que eu afastei. Porque eu estava num momento de IC em Cuiabá, aonde que a gente precisava colocar aluno dentro da sala de aula, e quase que você tinha que laçar os alunos para pôr. E em uma reunião eu falei, mas isso está errado, isso não é assistência, né? Isso não é a base da assistência. E foi onde me falaram, mas a gente tem que manter o instituto. Daí eu falei, então eu estou fora. Então foi uma coisa dentro da, da instituição, não foi do paradigma consciencial. Então eu precisei sair porque eu não concordava com aquilo. A sensação que eu tinha é que eu estava repetindo, sabe? Eu tenho o traço do catolicismo, né, do religioso, então é como se eu estivesse fazendo de novo, empurrando a conscienciologia para as pessoas. Então, eu sou dissidente da instituição, mas não do paradigma, né? O tempo inteiro eu vivenciei. Tudo bem, eu também parei a TENEPS, porque daí eu fui pensar minha vida. Eu não estava sendo coerente com aquilo que eu estava ensinando em sala de aula. E daí aquilo me pegou. Então, eu sou dissidente eu não sou mais, eu não era militante mais, mas da conscienciologia não tem, tá dentro de mim, né? E agora eu tô num processo bem assim, que eu retomei, só que eu retomei, minha vida virou completamente retomando, né? E eu tô me questionando, porque eu acabei assumindo aula, docência, voluntariado, tô no IPC, e a minha pergunta era, eu estou precisando de um tempo já estou tá super atarefada, eu falei, eu estou precisando de um tempo para repensar de novo, e de repente só trabalhar autopesquisa. E daí eu estou olhando ali que na definição, para você ser retomador, você tem que estar atuante dentro de uma IC, e eu não sei se eu concordo com isso. Ô, Kátia, eu acho muito bom isso que você trouxe, muito bom. Eu me identifico muito com o que você falou. Quando eu
consolidei mesmo, né, o meu afastamento foi com a IAC. IAC é o nome, né? Foi com a IAC, né, que na época estava aqui nos Estados Unidos. Mas, gente, eu não consegui me identificar nem um pouco com aquele grupo. Sinceramente, eu não. Eu me senti um peixe fora d'água, sabe? E, Ellen, eu voluntariei na IAC em Lisboa. olha, eu, na época, assim, eles eram uma instituição super importante dentro da CCCI, né? Isso me deixou doidinha, porque eu não me identifiquei, entrei em parafuso, cheguei a ficar mesmo com bem doidinha, não foi, amor? Muito. Agora, aí, quer dizer, eu sou uma ex-mini dissidente com relação à IAC. E hoje a IAC é um maxi dissidente da CCCI. E aí? E aí, como é que fica a situação de um retomador que é ex-mini dissidente de uma instituição que hoje é maxi dissidente? Esse retomador ainda é mini dissidente? Quando você Ai, vai... Ellen, agora tu deu um nó, né? Deu um nó na cabeça da Você deu um gente. nó, Ellen, mas olha só, você foi contra uma coisa que foi contra, né? Olha, não sei, porque aí a gente tem que levar em consideração tudo, o extrafísico, tem que levar em consideração vidas passadas. Sei lá, eu não lembro como é que era a nossa relação, a minha e a deles, em vidas passadas, mas com certeza não era lá muito bom, não, porque a gente não conseguiu se entrosar com nenhum deles, eu não consegui mesmo. Eu bati de frente com eles e me sentia super mal lá com eles. Olha, era muito estranho, sabe? Eu não me sentia bem mesmo com a convivência com eles. E na época eu fiquei me sentindo mal porque eu era na sede lá em Ipanema, era coordenadora no voluntariado, era coordenadora de GPC, do GPC Socim, tinha muitos amigos, eu me dava super bem com muitas pessoas lá. E aí eu, imagina, né? Eu venho para uma instituição internacional do IPC, ela era afiliada ao IPC, né? O Valdo adorava todo mundo ali, inclusive ele veio dar cursos aqui, eu voluntariei, eu e o Márcio, a gente voluntariou com eles e tudo, e eu não consegui me encaixar. Eu fiquei me sentindo, me desculpem aí o termo, mas o cocô do cavalo do bandido, né? Depois de anos, a gente vai e descobre que eles desligaram, cortaram, viraram os maxi dissidentes agora, como vocês, eu também estava dentro do paradigma consciencial ainda. Não tinha saído eu nunca saí do paradigma consciencial, né? O meu parapsiquismo destrambelhado, com certeza, muito doido. Mas eu estava ainda no paradigma. Mas será que eu podia ter agido de outra maneira? Será que eu podia ter. Teve gente que não conseguiu se adaptar a eles e voltou para o Brasil. Mas eu, na minha condição financeira, não tinha condição. Eu era, não tinha como voltar para o Brasil como eu estava naquela época. Não sei, agora eu fiquei pensando nisso aí, por causa da Kátia. Só vou acrescentar uma coisa rapidinho e falando para o Léo. O meu grande gargalo é o financeiro. Só o seu. Léo, nosso amparador intrafísico aqui, aí. Tá vendo quanta gente vai te contratar? Não é à toa que ele veio aparecer aqui hoje. Olha, gente, se eu puder ajudar, eu ajudo com o maior prazer, mas assim, eu não sou guru de nada, não, viu? Eu só faço as minhas coisas aí, coisas simples que funcionam. Se vocês quiserem, a gente conversa separado. Eu tenho o maior prazer em ajudar. Ô, Léo, tu fez o core da Aracê? Não, Eu tenho... não, Não? não sei nem o que é isso. Ah, não. É que eu achei que eu tivesse... que eu já tinha te visto, mas é fora do balanço. Só por isso que eu perguntei. Sem Fala aí, problemas, Adriana. mas não. Eu achava bacana a ideia de retomador de proexis. Essa coisa do que é a tarefa ainda me deixa pendurada na dúvida, né? Porque
eu me sinto retomadora da minha Proexis, que eu ainda estou descobrindo bem qual é que é, né? Aí, o que que a gente quer dizer com tarefa? Tem tarefas muito diferentes, né? E justamente quando eu entrei, eu era super voluntária de tarefa, e daí a minha inteligência financeira decaiu. Agora eu estou voltando à retomadora de Proexis, daí estou envolvida com umas 4 IC, mas não tanto da tarefa, que eu não sei qual é a tarefa. Então, é isso. Ah, e o Léo, Léo é assim, ó, a gente só precisa ligar para ti antes de gastar e tu só precisa dizer não, 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 não. Pronto, né? É só isso. Opa. Ô, Luiz, fala. Pois é, eu vou dar só minha opinião sobre o pessoal lá dos Estados Unidos, apesar de eu não conhecer, né? A IC de lá, né? E sabendo da maxi-dissidência, eu queria dizer só que o Wagner é um irmão para mim. Eu já me vi em várias vidas com ele, assim. Eu já me vi em reto coligação com ele, várias vezes. E desde o começo, o Wagner foi um dos que deu o meu curso de projeciologia lá para trás, 30 anos atrás. E a Nancy também, entendeu? Eu fui, porque na época que eu tive no no IPC em São Paulo, era a época que a Nancy era coordenadora. Não, a Nancy e o Wagner estavam na Inglaterra quando a gente veio, eles não estavam Ah, aqui, não. nessa época. Tá. Era outro Então, o que eu estou pessoal. dizendo é o seguinte, o que eu queria dizer é o seguinte, que indiscutivelmente, se a gente parar para pensar, eu diria assim, é claro que não dá para saber exatamente o número, mas metade de vocês são amicíssimos meus, metade é tudo inimigo, gente. E a gente põe o porão para fora, não tem jeito. Então, as dificuldades de relacionamento é assim. Então, eu diria que eu gostaria que fosse 99% de inimigos, que é para ver se eu consigo desprender o rabo. Entendeu? Agora, na realidade, em todas as ICs é assim, gente. A gente foi tudo trazido da baratrosfera. Uns estavam do lado da briga e outros do outro lado da briga. Então a gente se encontra aqui e discute e toca. E assim, é muito fácil. Eu conheci no IPC muitas pessoas muito importantes, dissidentes, maxi-dissidentes. Um dos primeiros foi o Wagner Borges, a Rosália. Você lembra da Rosália, Ellen? A Rosália também foi uma tremenda dissidente. E ela está aí, ué. É isso aí. A gente ainda vai se encontrar em outras vezes, em outras vidas, entendeu? Não acredito que ela esteja sendo anticosmoética. Não, não acredito. Eu acho que você Enfim, eu tocou num acho que ponto que, para mim, o que você falou bate muito por aqui. Cada um sabe, vai prestar contas para si mesmo, né, junto com o evoluciólogo, do que se programou para fazer. Alguns de nós com um compromisso muito grande vinculado ao MEC, vinculado à docência, à escrita. Alguns não. Às vezes, tinha um menino também lá na sede, no IPC, acho que o nome dele era Regis, um garoto novo. Você lembra dele? E por nome assim, não. o irmão dele ainda continuou no voluntariado lá, não sei se está ainda, mas na época que eu estava lá ele ainda estava, mas eu me lembro desse menino Regis, e ele se revoltou lá com um monte de coisa que ele viu, que ele achava que estava errado, e se afastou. E algumas pessoas ficavam falando dele por trás, ficavam falando, dissidente, 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 direto, falando dele assim. E um dia o Valdo, num curso, ele deu uma rompante assim, chegou a usar as mãos, aquelas lavagens energéticas que ele fazia, né? E ele pegou e falou mesmo: vamos parar de falar desse menino. Ele era um dos meus amparadores. E a galera ficou assim. Ninguém mais falou dele. E ele não continuou mais voluntariando lá, porque ele não gostou das coisas lá. Gente, todas as viagens que o Valdo fez para a Europa, quem acompanhou ele foi o Wagner, gente. Todas. Ele falava que tinha ido não sei quantas vezes para a Europa. O Wagner que ia com ele. Para a Europa, para o Japão, para tudo quanto é lugar. Entendeu?
Isso antes do Instituto, antes do Centro da Consciência Contínua e tal. O Wagner que viajava com ele. O Wagner era gente muito próxima a ele. O Wagner, o Alexander, o Moacir, era tudo gente muito próxima do Valdo. É isso. Agora, a questão de ser dissidente ou não, a pessoa escolhe outro caminho, gente. Quem sabe um dia volta, ué. Volta para o trabalho, para a tarefa. Volta para a tarefa. Volta para a tarefa, mas eles não quer dizer que eles estejam sendo anticosmoéticos naquilo que eles fazem. Não, eu acho que é por aí. Eu acho que não dá para julgar. Não, julgar nunca, né? Não dá. É, eu acho que é dá. cada um que tem que ver onde é que a porca está torcendo o rabo para si mesmo. Na Proex, né? Na É o que Proex. nós estamos fazendo aqui, na Proex. É ver o quanto que está alinhado, né? E se não der também para alinhar ali, tenta fazer uma entrevista com o evoluciólogo e ver se dá para fazer algum acordo, né? Tá bom, Hay que tener mérito, senhora. Cris, você ia falar? Eu queria compartilhar em relação a isso, muitas das falas do Luiz César, eu concordo, no sentido de, tanto que quando eu falei que eu não me reconhecia retomadora de tarefa, foi na reunião do ULOSH, e vocês lembram como foi ali. E eu fiquei bastante reativa em relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, nos nossos debates, eu me identifico como mini dissidente, como retomadora, mas é o termo da palavra. Quando eu olho para a minha teática, para aquilo que eu estava fazendo, para aquilo que eu consegui fazer, para o meu objetivo de vida, digamos assim, aonde eu estou focada, e para o meu histórico, que é onde eu vou fazer esse levantamento, eu vou trazer, por exemplo, eu conheci em 2005, que vocês conhecem. Em 2005 eu conheci a Conscienciologia, só que eu assisti a palestra do Paulo Moreira, e ele deu a palestra e eu decidi fazer o AMD por ele foi minha senha. Ele e não lembro o nome dele, do que estava com ele. Os dois saíram. Quem entrou no lugar dele foi o Roberto Otuzzi. Eu quase botei o prédio abaixo, porque eu não tive afinidade nenhuma com ele. Eu odiei dos 2 anos, eu bati de frente com ele. 2 anos. Aí eu fiz o AMD junto. O AMD foi com a Cristina Cristina, que está hoje em Foz. Aí o que acontece? Eu digo que no sábado eu apanhava e no domingo eu era pegada no colo. Só que o AMD, o AST, que era no domingo, era pré-requisito AMD, então eu não podia sair, eu fiz os dois juntos. Aí eu fico imaginando o amparo que tinha para eu ter ficado 2 anos nessa situação para permanecer ali, né? Hoje o Roberto, ele está fora, está em Foz do Iguaçu e está fora da Conscienciologia. Mas eu tenho um carinho tão grande por ele e eu tenho vontade de ir lá e de conversar com ele, porque daí passou o tempo, eu consegui ressignificar isso, que é um resgate dessa história. Então, eu noto assim que é quase que uma via de mão dupla. Ora você dá e ora tu recebe, ora você dá e ora você recebe. Isso vai se trocando. E eu acho que uma das coisas mais difíceis é quando você perde uma oportunidade que a pessoa dessoma e você não faz. Eu fui a Foz em fevereiro e eu fui com muita vontade de rever o Ari, a Lúcia e algumas pessoas de lá, e eu não fui ver. E quando eu voltei, o Ari dessomou. E aquilo me doeu muito, porque era muito forte o desejo de vê-los. E eu sempre tive um carinho muito grande, e era da mesma época ali. E eu não fui, eu não vou rever, não nessa vida. Então eu fico pensando o quanto que os amparadores investem na gente, no que a gente tem para fazer, e aí isso é muito mais amplo.
no sentido de que nem foi dito agora, assim, do porquê que acontece essas saídas, esses retornos, porque eu não vejo como eu ter continuado nesse período que eu saí, porque era um fortalecimento meu, eu tinha que exercer essa função continente, eu tinha que andar nas minhas questões para poder chegar e contribuir agora. Então, não é uma questão, talvez eu não tivesse que ficar ali, mas eu tenho que voltar agora, eu sei que eu tenho que voltar. E agora eu estou madura para voltar. Mas o nome que eu dou a isso, eu não sei. Tanto que eu fui fazer a prova da conscienciologia para ver como é que eu estava, porque eu até cheguei a duvidar que eu fosse intermissivista. E eu não estudei nem nada, e eu fui lá e olhei isso justamente para me auto-enfrentar, no sentido de identificar o que eu tenho e o que eu não tenho. Mas fico na dúvida, assim. Luiz, você fala e aí a gente conclui para o pessoal que precisar sair, poder sair, aí a gente continua aí no campo da escrita, tá bom? Tá. Eu queria só dizer o seguinte, achei importante falar isso. Eu percebo que várias pessoas, claro que não são todas, tá? Várias pessoas do grupo têm uma certa rejeição à etiqueta. A etiqueta sempre é muito ruim, né? Pregar uma etiqueta na testa, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu queria dizer para vocês que, olha, eu sou o Luiz César, fui atuante na conscienciologia desde os 30 anos de idade. Antes eu fui atuante no espiritismo desde os 12 anos de idade. A minha área sempre foi assédio, desassédio, antes era obsessão ou desobsessão. Sempre trabalhei com isso. E eu sinto muito orgulho de estar de volta, muito agradecido a vocês. Eu estou aqui não é para ajudar ninguém, eu estou aqui pedindo ajuda. Vocês vão me ajudar a voltar. Então, isso para mim é motivo de muito orgulho. Então, não me incomoda nem um pouco me chamar de retomador, de dissidente ideológico, só não acho que é a palavra adequada, mas tudo bem. E dissidente ideológico, de militante, pode me chamar do que for, porque na realidade eu sou só uma consciex. Entendeu? A gente ama o Valdo a vida inteira de Valdo. No final da vida a gente descobriu que o nome dele era Zéfiro. E aí, mudou alguma coisa? Não! Ele é aquela consciência. Eu sou essa aqui que vocês estão vendo, independente de qualquer etiqueta. Eu acho legal a gente pensar nisso. Que a etiqueta, o nome não diz a menor se é tarefa, se é trabalho, não diz a menor. O importante é arregaçar as mangas e fazer o que precisa ser feito. E o amparador vai mostrar o que tem que ser feito na hora que tiver que ser feito. Entendeu, gente? É isso aí. Eu nunca pensei na minha vida em vir para um grupo desse. Eu pensei em tudo, em consciência terapia, no holociclo. Eu estou aqui. O primeiro grupo que entrei foi esse. Eu nunca pensei em estar aqui. Entendeu? A gente vai para onde a vida me levar, eu vou. Quer dizer, para onde o amparador me levar, eu vou. Não tem jeito. Eu sou dissidente mesmo, então é bom agora eu seguir a ordem dele. Não tem jeito. Quando eu fiz sozinho, eu fiz bobagem, então é melhor seguir agora. Conto com a ajuda de vocês. Era só isso que eu queria falar, para que a coisa. Eu estou sentindo que a coisa está muito pesada para alguns, essa questão da etiqueta. Vamos tirar as etiquetas, gente. A gente é a gente. A gente é a gente. Entendeu? É isso. É isso aí. E aí a gente Obrigado. vai. Fechou com chave de ouro, né? O Luiz disse que ele é do desassédio. Fez um desassédio grupal, então, aqui, Luiz. Grata. Tu veio pedir a nossa ajuda, mas tu também nos ajuda. Aqui é assim, é uma assistência, uma assistência mútua, É sempre né? uma troca. Uma troca Isso. sempre. Obrigada, muito obrigada mesmo. Como é que funciona agora? Agora continua? Agora é assim, Tá ó. escrito, né? Algumas pessoas podem sair, e aí quem quiser fica para o campo de escrita. Aí cada um, aí a gente vê sobre o que a gente vai escrever, ou se cada um vai escrever o que já está escrevendo. Aí é meio que cada um, né? Aí a gente vê. Fala, No- Kátia.
Ana, eu quero participar, mas eu, segunda-feira, já estão até me cobrando ali no outro grupo. Eu faço parte do programação do Nacional e eu preciso ir para lá agora. Que eu falei que ia ficar o primeiro tempo aqui, o Vai, segundo tempo querida, para lá. vai. Tá Vai, bom? Então vai de depois a boa. gente se organiza. De boa, vai. Tu também, Eduardo, boa noite. Boa noite, gente. Normalmente a Adriana que vem aí com as intuições aí de amparo com tema, palavra para a gente desenvolver, Não, para hoje eu tenho escrever. justamente uma dúvida. Assim, se eu quisesse aproveitar esse tempo agora para escrever qualquer coisa sobre o artigo, Ana, como é que se processa? Quer dizer, eu pego o verbete do Valdo sobre retomadores de tarefa e daí eu tenho muita dificuldade de dizer com as minhas palavras, porque eu sempre acho que eu não vou conseguir dizer melhor que o autor, né? Ele é o expert de qualquer texto. Então, eu não tenho esse laboratório de dizer com as minhas palavras. Porque o que tu queres pôr no artigo, o que nós queremos pôr no artigo é dizer com as nossas palavras, né? Não, é que assim, ó, a gente fez algumas perguntas, né? A primeira pergunta que foi feita foi que se aquele ali era o conceito, se você se considera um retomador. E aí que deu esse rebuliço todo por causa da palavra ideológico, tanto na outra reunião como agora. Foi isso. Até agora Não, a mas gente eu quero dizer estava assim, aí. eu quero, se eu tiver a condição de contribuir com o artigo, eu estou perguntando uma ajuda e aí eu uso esse tempo, Então, né? O que que eu posso produzir? Como é que eu posso produzir alguma coisa? tu pode produzir respondendo essa pergunta. Da Se minha tu cabeça só. da tua cabeça, tu não precisa fazer o conceito, porque a gente vai trabalhar em cima do conceito que já existe. Agora, a OIC, dentro do dicionário, vocês viram, até a gente nem chegou aí, mas a OIC, dentro do dicionário, ela traz a opção do afastamento. É. Ela diz que não é só o mini dissidente. A OIC trouxe outro conceito, né? É a VERPOM. Inclusive, Então, assim, no balanço, eu coloquei num dos slides a definição de conceito retomador de da tarefa da OIC. OIC. Porque aqui ele fala assim, ex-mini dissidente ideológico ou circunstancial. Uhum. Então, pode ser ideológico, que aí cai nisso que o Luiz falou, né? Do maxi dissidente, enfim, dessa pessoa que realmente... Ou circunstancial, ou seja, em razão de circunstâncias da vida... Melhorou. Me deu uma melhoradinha, né, Luiz? É que a gente não chegamos aí, né? A gente estava Mas só não no vermelho. abrange todos os casos. Não abrange todos os casos. Exatamente. Não abrange ou Depende do que abrange? você considera. Não abrange, a não Não? ser que você considere todos os casos como circunstâncias da vida. Porque olha só como é que fala aqui. Ex-mini dissidente ideológico ou circunstancial, em virtude de pendências grupocármicas. E aí, na minha definição, eu incluí egocárnicas. Tá. Para mim, ainda estava... No nosso caso, assim, menos, né? No meu caso, também é egocármico. Reassumindo o curso da consecução da AutoProex, a condição de voluntariado e a vivência das VERPONs. Eu botaria aqui Fechou. Né? Então, Fechou. assim, isso aqui Você tirou o ideológico de foco. Isso aí. Fechou. Isso página, Pode ser Ana? que tenha alguém ideológico. 765. Olha, vou dizer uma coisa. Pelo tudo que foi dito, neste grupo tem mini dissidente que era ideológico. Tem. Eu Claro. reconheci Mas também tudo tem que foi esses dito. daí, Agora tem aqueles que não eram ideológicos. Isso daí, essa definição da OIC, ela é mais atual. Ela é mais nova. É a VERPOM, né? É a questão da verdade relativa que vai crescendo com o tempo. Né? E ela vem bem Eu ao acho que o Leonardo estava falando. Fala, Léo. Posso dar pitaco aí? Eu estou me segurando aqui, mas eu vou dar pitaco. Claro, Leonardo, já devia ter falado antes. Não se segure. Eu acho o seguinte, essa discussão é muito interessante. Eu, como engenheiro, a minha tendência de simplificar as coisas, né?
Eu acho o seguinte, inclusive eu tenho uma coisa que me incomoda, é o sufixo mini aí. Para mim é dissidente. Se você mini, maxi, ultra, mega, é dissidente. Entendeu? É dissidente. Aí cada um vai fazer a sua pesquisa, vai mensurar. Aquela questão, outra que foi até o Luiz que comentou, não sei se foi o Luiz que trouxe, né, o do rótulo, da etiqueta, né? Se aquilo é um problema para a pessoa, é a questão de ego da pessoa, ela tem que resolver com ela mesma, né? Então, para mim, é o seguinte, nessa questão da definição aí, tudo verdade relativo de ponta, né? Então, para mim, na minha opinião, eu sou um pouco rebelde para as coisas. Qualquer coisa, antes de entrar para a Conselhologia, eu já lia e já falava assim, bom, deixa eu ver como que eu vejo isso aí. Então, como eu vejo essa definição, parece que essa segunda realmente é melhor. Eu não vejo mini, max, eu vejo dissidente. Porque se você vai, enquanto vocês estavam falando, eu vim pesquisando as palavras, né? Então, para mim, é o dissidente. Eu sou, e não me incomoda, né? E eu estou retomando, porque eu parei. Se você parou alguma coisa, você está retomando, né? Mas, então, assim, simplificar, né? Na linha que eu acho que vocês estavam indo aí agora para a segunda explicação, né, para a segunda definição. Entende? E a palavra militante, Luiz, só para. Porque eu sei que trouxe ela, se você olha a definição, né, é aquele que está em exercício ativo. Hoje em dia, a palavra militante, principalmente aí no Brasil, tem um conceito muito Que puxou para o pesado. político, né? Mas se você for na definição, eu olhei aqui, é aquele que está em exercício ativo. Então, assim, me incomodou muito também, Luiz, mas depois que eu vi a definição, passei a não me incomodar. Mas eu só queria trazer essa questão aí de o dissidente, e eu concordo plenamente com vocês. Como é que é a definição? Porque não está escrito que é mini dissidente ideológico. Ideológico. Para mim, essa palavra pessoa, é dissidentes e o resto, sem ideologia também, sem a palavra ideologia. Eu acho que a gente está aqui para questionar isso e tentar melhorar. Desculpa, eu não E sei se eu. também, Claro. não, e assim, ó, agora tu falando isso, Léo, me veio uma questão. Quando o Valdo colocou isso, tá? Ele estava já com uma visão lá na frente, porque não tinha não tinha tanta dissidência, né? Como a gente vê hoje. Então, assim, cabe a nós que tivemos a vivência disso, denominar de uma forma mais coerente com a gente, né? E outra coisa que eu pensei também, porque a gente fica assim, é voluntário, tem que ir para o voluntário e tal. Eu acho que não, porque assim, ó, o voluntariado, claro que ele ancora a conscienciologia, porque se não fosse os voluntários não ia ter, né? Mas a conscienciologia não é o voluntariado. Não é só o voluntariado. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Foi o que veio quando tu estava falando, ó. E tu tá vendo, tu voluntariado não faz parte queria. da teática. Da teática, sim, e da E a sustentação conscienciologia também. não é. Você Sim, juntar as sim. duas coisas, aí sim. Aí Né? sim, né? Mas olha, Leonardo, tu estavas até agora te segurando, né? E quando Não, tu fala isso, me vem essa ideia, me clareia. Então, como é importante, às vezes, a gente está ali não querendo falar, e a gente tem que falar, porque às vezes é também a senha que vai acionar um outro pensamento, uma outra sinapse na pessoa que está aqui do outro lado, né? Só. Tá, Adriana, respondendo a tua pergunta, porque tudo isso foi a tua pergunta, né? A pergunta responde o que tu vê disso. Se tu se considera, se não se considera, o que seria a tarefa, o que não seria, nesse sentido. Porque isso aí vai ampliar para a gente escrever esse artigo que a gente vai começar a escrever, né? De repente, no CiproX do ano que vem, né, Ellen, a gente escreve de novo e de novo até... Só que o importante, eu acho, é a gente ter isso. Porque assim, ó, o retomador de tarefa, ele vai chegar aqui no nosso grupo por causa do nome retomador de tarefa. Entende? Ou por outro nome que futuramente a gente vai dar. Mas isso é importante também, essa autoidentificação. Eu Posso vejo assim. trazer só uma informação? Na época que o Valdo escreveu esse verbete,
segundo o Losch, né, ele escreveu porque ele vinha falando nas mini-tertúlias sobre os para-retomadores. Então, ele, no extrafísico, estava encontrando várias consciências que tinham o compromisso de fazer uma determinada tarefa e não conseguiram, e estavam retomando no extrafísico. E aí ele resolveu escrever esse verbete para sedimentar aí essa condição, porque ele viu ali também que iam chegar vários retomadores com SINs. E aí esses retomadores com SINs iam estar trazendo com eles esse bolsão de consciências retomadoras no extrafísico. Fala, Adriana. Eu não ia falar, tá? Mas tu deu a senha, tá, Ellen? Então, assim, não vou dormir sem falar. Quando eu e a Cris entramos, né, a partir da nossa inserção no grupo, foram estudar a parassegurança, né? E hoje me veio várias vezes assim a questão de que estão chegando novos membros. Eu não me lembro mais o que nós estudamos, mas somos todos gente boa, né? Mas eu e a Cris, quando entramos, demos né, esse movimento da parassegurança, e veio várias vezes para mim que está chegando gente nova, e eu não me lembro o que nós lemos da parassegurança, mas agora tu falou em para-retomadores. Eu hoje, se tu diz que às vezes eu tenho inspiração multidimensional, hoje eu preciso ler um pouco desse verbete dos retomadores para levantar o meu astral, ou minha energia, qualquer coisa, não tem nada para tirar da minha cabeça ainda, né? Talvez eu lendo um parágrafo eu já me aqueço de novo, né? Mas aquele termo da parassegurança é muito importante, porque aconteceu agora no Aracê um acidente com pessoas participantes e tal, né? Então, depois de tanto tempo parada e seco, o negócio da pandemia, então esse negócio da parassegurança é um termo que veio várias vezes espontaneamente na minha cabeça para a gente rever. Sempre que entrarem novos membros, a gente tinha se proposto, né? E eu não ficou nada na minha cabeça sobre a parassegurança. É isso aí, então. E aí eu vou ler um pouquinho e ver o que me vem de ideia. Posso falar? Posso? Pode. Olha, não quero de forma alguma ser mal interpretado, não quero ser agressivo, nada disso. Mas eu vou falar uma coisa e talvez sirva para alguns. O Leonardo com certeza vai servir. E só vou falar porque um dia falaram para mim, entendeu? Na minha época, eu estou no Instituto desde 32 anos, tá? Na minha época, o povo falava muito assim: Conscienciologia é fratura exposta, é soco na cara. Uma vez eu estava assistindo uma palestra do professor Valdo. Olha, na Glória, no Rio, na Glória. Não era nem Ipanema, bem antes. E eu estava do lado com a Marina Tomás. E o professor Valdo estava falando uma coisa e me veio uma coisa na cabeça. Eu peguei essas coisas que vêm, né? Eu peguei e falei para a Marina. Ela virou para mim e falou: fala. Eu não falei. Quando ela parou, quando acabou a palestra, ela me chamou no canto e falou: Luiz César, você foi leviano. Porque a ideia não era tua. Foi o amparador que pôs no campo e você foi a pessoa que percebeu. Você tinha que falar porque ele te mandou falar. Isso iria desencadear raciocínios importantíssimos para outras pessoas que estavam assistindo a palestra. Foi a mesma coisa que aconteceu agora. Quando você falou, desencadeou, deu um link na Ana. Então, é importante. Por isso que eu falo demais, porque eu aprendi esse dia na porrada. Veio no campo, você pegou no campo, tem que falar. Porque alguém deu, o amparador deu uma informação que só você captou. Por quê? Porque, de repente, era o teu amparador, você está acostumado com ele. Entendeu? É importante falar por conta disso. Porque você falando, você está ajudando. A tarefa não é sua, é do teu amparador. Você é que nem o bisturi na mão do cirurgião, meu amigo. Você não faz nada, você é o bisturi. Legal, obrigado. Você está bem afiado ou não. Entendeu? Que o amparador te usa. Essa é a tarefa também. Você dá serviço do amparador. E tinha uma coisa me cutucando aqui mesmo.
contribuindo com isso que tu está dizendo, que eu ia dizer antes, que daí, quando a gente tem essa percepção e não fala, não por você, tá, Leonardo, mas isso é importantíssimo. Quando a gente tem a percepção e se segura e não fala, a gente fica de agente de sustentação, que pode ser do amparo, como pode ser do assédio. Aí tem o verbete da Eliane. Satélite. Hã? Satélite de assediador. Não, é a da Eliane Stevia sobre bolsões holopensênicos. Não, essa é Da a Eliane Isabel. fala sobre, da Isabel. Da Isabel. Mas tem o da Eliane, que é sobre agente de sustentação pensênico, que está diretamente relacionado a essa fala. E ela esclarece de uma forma magnífica exatamente isso, que pode ser tanto do assédio quanto do amparo. Por isso que é tão importante falar e se manifestar. Porque, e nesse sentido que eu quis dizer antes, que eu acabo concordando com o que o Luiz disse em relação ao mini dissidente, e se eu não falo, eu sustento por trás. É um manejo do campo que é importante isso. Só que a gente não sabe, a gente está online, né? Tá um aqui, um no Brasil, um fora do Brasil, outro em São Paulo, outro em sei lá onde. É muita Mas gente. Tem campo, é. Exatamente. Isso é importantíssimo. Daí eu sugiro esse verbete. Não, foi legal. Inclusive, só para finalizar aqui, não, Luiz, eu não tomo essas coisas pessoal, não. Eu, inclusive, agradeço. Obrigado aí, Cristiano. E quando você estava falando, me veio uma palavra. E foi o seguinte, você estava assim, eu não estou conseguindo, mais ou menos assim que você falou, né? Eu não estou conseguindo me explicar o que... Mas a palavra que veio assim, o que foi a mudança sua, a palavra que me veio na hora que você falou isso foi posicionamento, foi que você teve posicionamento, que é o que está acontecendo comigo. Não sei se isso vai te ajudar ou não, mas quando você falou, a palavra veio assim, ó, pum, posicionamento. É importante. Se ninguém falar, eu vou falar. Eu estou só brincando. Não estou só brincando, não vou falar. Pode mandar aí, Luiz. Luiz, tu ficou tanto tempo sem falar. Fala, Luiz, fala. Não tem nada para falar mais. Não tenho nada para falar. Tudo que eu tinha para falar, eu falei. Vocês não me deceparam o vernáculo nenhuma vez. Vocês me deixaram falar. A gente tem interesse. A gente tem interesse em te ouvir, Luiz. A gente Uma vem vez, pra cá olha, pra então eu vou isso contar mesmo. um caos. Sabe que velho conta caos, né? Eu estava na consciencioterapia e tinha um evoluciente à frente, né? E eu estava. Aí o amparador falou aqui, né, na minha cabeça, fala lá dentro, né? Fala isso. Eu fiquei quieto. Aí ele falou mais alto, fala isso. Aí eu comecei a discutir com ele. Como é que eu vou falar isso para uma pessoa, pô? Ali? Oiê. Como é que eu vou falar isso? O amparador deu um berro no meu ouvido, falou, fala, eu estou mandando, eu não estou pedindo. Você está achando que o trabalho é seu? O trabalho aqui é meu. Sim. Entendeu? Essa foi outra que eu tomei. Você vê que eu custo aprender. Entendeu? Então, quando eles mandam falar, eu falo. Não interessa o que é, eu falo. Principalmente se eu sei que não é coisa minha. Aí eu falo mesmo. Entendeu? Foi outra lição que eu tive. Entendeu? Ele deu um berro no meu ouvido. Não é, o trabalho não é seu, é meu. É isso. O trabalho não é nosso. Ele só precisa da nossa energia densa para poder atuar. Eu sempre usei uma analogia, vocês falaram para eu falar, né? Eu sempre usei uma analogia muito interessante, sabe? Para entender, fácil. Eu gosto sempre de exemplo meio absurdo, que é fácil de entender. A gente não enxerga, quer dizer, alguns enxergam, né? Mas normalmente a gente não enxerga uma consciência, né? Ele está em outra dimensão, quer dizer, está aqui mesmo, mas numa outra dimensão. A gente não enxerga. Da mesma forma, ele não enxerga quem está melhor que ele. Então, o amparador precisa da nossa energia pesada
para poder atuar em cima dele. Então, quando a gente está conversando assim, se você prestar atenção, se você não prestar, também tem um monte de gente na extrafísica ouvindo isso, porque eles precisam ouvir isso e não conseguem ouvir do amparo. Eles têm que ouvir de alguém que está mais físico que eles, que aí eles escutam. E aí eles são encaminhados, são ajudados, tudo isso. E com o amparo sozinho eles não conseguem, porque eles não conseguem, eles estão meio travados, né? É isso. Por isso que é importante o nosso trabalho. Às vezes o trabalho da gente ele não aparece. A tarefa da gente, às vezes, não aparece. Às vezes você está lá, você está como voluntário, na recepção de uma unidade, você não percebe o tanto que você está trabalhando ali. O trabalho é do amparo. A gente só está ajudando. É o conceito de mini peça, né? A gente só está ajudando. Chega. Agora atrapalhei até a escrita, né? Não, mas eu não sei se vocês perceberam a mudança de campo que teve agora. Vocês perceberam? Eu senti assim, o campo estava mais, né? E agora ele deu assim um. Gente, parece até que eu tomei umas gotinhas de Rivotril, Luiz. Diz assim. Diz assim. Ah, eu tô aqui. A Olivia veio aqui, né? Me deu um beijo, ficou aqui um pouquinho, saiu, começou a falar e negócio assim. Luiz, você já voltou a voluntariar ou ainda não? Desculpa, não Você já, entendi. você já Não. voltou ao voluntariado ou não? Não, ainda não. Mas eu já tenho um monte de coisa, né? Eu já tenho aqui, eu tenho uma reunião marcada com a Cristina Gilabert, porque eu quero ir para o Holociclo. Eu tenho uma reunião marcada com a Malo, que eu vou dar uma entrevista para a Aula Memória, por ser muito antigo, né? Nas coisas do Nike. Eu tenho uma entrevista marcada com o Francisco, que ele quer que eu volte para a consciência terapia. Ah, Eu estou era falando, essa a minha amparo curiosidade. vem de tudo quanto é lado, né? E agora eu encontrei meu grupo. Aqui. Ah, eu estava curiosa com Você... relação a isso. Eu queria saber se você ia voltar para a consciência terapia. Vou. Eu acho que eu nunca deixei a consciência terapia. Na É. época que você estava lá, eu já fazia consciência terapia. Você era o coordenador do Nike na época que eu estava lá. Eu fui o primeiro coordenador do Nike. É. Quando criou o Nike, o Valdo me colocou na coordenação, porque ele estava de um médico e não tinha ninguém, era só eu na época. Tinha o Francisco, mas era de Belo Horizonte. O Rodolfo, a mesma coisa, de Belo Horizonte. Aí eu fiz e dali um ano, mais ou menos, eu fundei o Nike em Belo Horizonte. Hoje é o OIC, de Belo Horizonte. O grupo lá está Lá no precisando Rio de eu fiquei você, hein? muito tempo. Oi? O grupo lá está precisando de você, hein? Ah, não sei, será? Não sei, eu acho que eu preciso mais do grupo que eles de mim. Luiz, Mas é naquele esquema, olha, naquele esquema. Veio para o campo, eu falo. Ô, Luiz, Ah, tu não começa a querer que a gente fique rasgando seda para ti, hein? nada, Tá? nada. Tu nada, não nada. começa. Nossa, se Porque você soubesse o tanto que eu me culpo pelos 22 anos perdidos. a gente sabe, eu me culpo por 11. Ele se culpa, cada um tem um número aqui. 20 aqui, Por isso que, eu por isso que de cara eu chamei vocês de meu bando. É meu bando. Cada um tem um número, a gente tem que botar aqui, ó. Ana Mazoneto, 11. Cristiane, tanto. Luiz, 22. 20. Foi 20 eu. Sabe que dia que eu largou em 2001, que eu 22. pisei no CE? 22 anos? Não. Tu, peraí, deixa só o Márcio falar. 19, tá. Eu tenho que perguntar para o Mister aqui, porque eu esqueço. A minha mente aqui já está falhando. Eu sou o backup memory dela. Sabe que dia que eu voltei que eu retomei, o dia que eu pisei no CAEC? Eu não conhecia o CAEC. Sabe que dia que foi?
11/11/22. Será que tem Olha alguma só. coisa com isso? Será que tem alguma Esse é o coisa? número do Valdo, rapaz. Você está de brincadeira? Pois é. E eu moro aqui em São Paulo no apartamento 11. Tá vendo? O 11 também sempre foi, eu sempre persegui o 11. É. Ele me perseguiu. Para quem não sabe, acha que é pura coincidência. Luiz, Pois é, isso não existe, né? nesse período de afastamento, você já fazia TENEPs lá no Rio, né? Nunca fiz TENEP. Ah, não? Nunca fiz TENEP. Comprei aqui, ó, o manual da TENEPS, mas eu acho que eu ainda não consegui organizar a minha vida para ter um horário para fazer a TENEPS. Olha. Gente, eu comecei a ter as noites livres na quarta-feira da semana passada. Eu trabalhava até às 10 da noite. Agora eu vou trabalhar todos os dias até às 19 para ter a noite livre. Entendeu? Que hora que eu ia fazer TENEPS? Eu já levanto às 15:45 da manhã. 15:45 da manhã. Trabalho entro às 6 no UPA e vou até a meio-dia. Venho correndo para casa, almoço, sento a bunda aqui, atendo o paciente pela telemedicina até às 7 da noite. Eu trabalho 12 horas de seguida. Depois é que eu vou fazer minhas coisas. Entendeu? Agora, e da semana passada, até a semana passada, eu não tinha nem esse tempo. Que horas que eu vou fazer a TENEPS? Eu conversei muito com a Marina, com o Francisco. A Marina falou para mim o seguinte, para mim foi um grande ensinamento. A Marina é sempre nota 10, né? A Marina é minha madrinha. A Marina é minha madrinha aqui na retomada. Nos resgates, ela sempre me resgatou, desde o começo. Foi ela. Então a Marina falou para mim o seguinte, Luiz, você vai fazer a TENEPS na hora que você sentir que a TENEPS não é para melhorar você, não é para melhorar a tua projetabilidade, não é para... É assistência. Na hora que você estiver pensando no assistido, é a hora de você começar a fazer a TENEPS. Não é agora. É na hora que você estiver pensando só no assistido. Agora você está correndo atrás do prejuízo. Não preocupa com isso, não coloca isso como ideia fixa na tua cabeça. Monoideísmo, você sabe, monoideísmo é a porta aberta para cego, né? Então, isso para mim foi um grande ensinamento. Nós conversamos com isso a semana passada, né? E o Francisco também falou para mim, olha, vai pensando, coloca como meta, mas sem estresse. Entendeu? Veja bem, eu já estou envolvido com vocês, já estou envolvido no Holociclo, já estou envolvido na consciência terapia. Começa agora, semana que vem, o curso de verbetógrafo. Olha! Parabéns! Não vou nem contar para vocês. Aqui, ó. Já e olha contou. que tem coisa aí para ele conseguem botar em ver aqui, ó. verbete, hein? Oi? Olha aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui, ó. As pastas dos verbetes, os que eu li, os que eu não li, os cursos que eu fiz no CAEC, as palestras do Círculo Mental Somático. Está tudo aqui, tudo arrumadinho, bonitinho, que nem o Valdo fazia. Ah, que bacana. Meus livros estão aqui, entendeu? Então, e o curso eu já estou fazendo. Eu imprimo as sessões, rabisco à vontade, imprimo todos os verbetes do curso, leio todos, só passo para a sessão seguinte quando eu já li. Quando começar o curso, eu já vou chegar, já vou estar no meio do manual. Agora, o que acontece? Eu não sei nem o título do meu verbete. Mas ele surge, não te preocupa. E ele não vai aparecer mais de um. Muito. Isso aí Eu já tenho um monte escrito, mas não é... Mas, sabe quando você olha e fala, não são esses, não são esses. Eu já tenho um monte escrito, mas não são esses. Mas tem muito não conteúdo são. Aí que vai vir. Verdade. Tem muito conteúdo. Pode ser, tem sim. Então, mas eu estou estudando, eu estou lendo 3 livros ao mesmo tempo. Agora, que hora que eu ler, não sei. Eu vou lendo. Entendeu? Ô, Luiz, eu te recomendo assistir o meu verbete Profilaxia do Assoberbamento.
te falei, eu vou falar para vocês o que eu falei para ela, certo? E Fala. ela vai fazer o meu epitáfio, entendeu? Ela vai escrever a minha biografia autorizada. Por quê? Porque mais da metade já está pronta. São os verbetes dela que eu li, eu sou igualzinho. Igualzinho. Agora, eu estou com medo de ler o assoberbamento, porque é pior ainda. Não, vai cair como uma luva. Tu falando, eu era assim também, eu acordava às 5 horas da manhã, já estava atrasada. 5 horas da manhã. Então, assim, Luiz, eu não tenho nenhuma dúvida. Vai ser bom para te assistir a profilaxia do assoberbamento. Pois é, né? Mas se eu parar agora, quem paga os boletos? Não. Boleto é incentivo, né? Gente, boleto é incentivo. A Pois é, gente olha, tem, deixa eu só contar um pouquinho da triste história da minha vida para vocês. Em um ano, eu fiz 8 cirurgias. Eu ouvi o áudio. Eu fiquei praticamente um ano sem trabalhar. Você imagina o que eu tenho de dívida, ficando um ano sem trabalhar? Por isso que eu só não vou para Foz do Iguaçu amanhã por conta disso. Eu tenho que acertar a minha vida aqui. Eu não vou deixar o rabo preso, né? Porque senão o bicho pega. Aí você volta. Entendeu? Então eu vou, assim, vou acertar a minha vida, daí eu vou para Foz. Então, mas eu estou até com medo de ler o assoberbamento, porque, olha, Não, mas ó, esse aí tu já tá cliente do Leonardo, né, Leonardo? com certeza, mas eu fui o primeiro Já a falar tá que eu vou cliente contratar ele. Eu vou contratar ele, eu sou o primeiro. É isso, não tem jeito. Mas você vê, a coisa é sempre assim, até nas ICs, eu já estou envolvido com várias. Eu nem cheguei ainda, eu já estou envolvido com Sim, várias. já tá sobrepondo. Todo mundo quer Foi uma muito legal. casquinha. Você falou para mim que eu sou daqui, né? Eu sou daqui, né? O dia que eu pisei no holociclo, a Sabrina olhou para mim e falou: "Você é nosso." Eu abri a boca. Ela falou: "Eu lembro de você, você é nosso, você é daqui." Ô, Luiz, quando eu te vi lá como aluno, no balanço, eu falei, eu já fiquei logo, opa! Aí a Cris foi lá, falou também. Eu falei, esse aí tá vindo já. Eu te reconheci também lá, falei, eita, tá voltando aí. Você foi a primeira pessoa que me reconheceu, porque quando eu fiz a minha inscrição, eles me puseram no grupo, você me cumprimentou de cara. Eu reconheci logo. Aí depois, no outro dia, foi que eu falei para o Mar. A gente começou a conversar e a gente foi lembrando. Ai, caramba, que legal! Muito bom! Eu estou voltando, né? É isso aí. Eu já Muito voltei. bom. Estou Eu ia voltando, falar, já voltou. Já voltei. Já falou aqui, já está posicionado aqui perante nós, já voltou. Olha, Gente, e ainda por independente cima com a assessoria pessoal de Marina Tomás, gente, aí vai só trazer aí os segredos para cá. A Marina sempre foi minha madrinha. Vai pegando lá as dicas com ela e trazendo aqui para o grupo. Sempre foi minha madrinha. Vai captando aí, vai nos ajudando, Luiz, vai nos ajudando. Imagina, a Marina é tão acessível. Outro dia teve uma pessoa que pediu para eu fazer uma consulta com a Marina. Aí a Marina falou para mim, mas por que ela não me ligou? Eu falei, sei lá, acho que ela não tem liberdade. Não tem porque não quer, só pegar meu número e me ligar. Ela é muito bacana, nossa. Eu lembro, na época do congraçamento, eu e a Rose, a gente aceitou. Eu acho que não tinha ninguém para fazer, e falaram, vamos dar para aquelas duas. A gente topou porque não tinha a menor ideia do que era. Cara, mas olha. O Valdo era chapa quente, não tinha Foi, conversa. a gente ficou na chapa quente. Eu lembro que a Marina vinha pontualmente para desassediar, sabe? Ela vinha assim, discretamente, ajudava aqui, dava uma palavrinha ali. De vez em quando o Valdo ligava lá para a secretaria. O negócio da Marina não é nem amparador, é evoluciólogo, né? Né? O amigão dela é evoluciólogo. Não é nem amparador. Mas... Luiz, uma coisa que você falou
muito interessante que explicou assim para mim, para entender melhor, um questionamento que eu tinha. Teve umas 2 situações assim de projeção que eu vi os amparadores me levando para um lugar assim, parecia uma para-favela, né? E chegou na frente de um para-barraco lá, um local bem, assim, assustador, né? Eu não iria lá sozinho. Aí eles falaram para mim: "Ó, você tem que entrar ali e pegar uma moça que está presa ali dentro. Mas vai de fininho, faz barulho não, faz algazarra não". Aí eu fiquei pensando na hora, eu falei: "Cara, o cara deste tamanho, com muito mais luz e mais energia que eu, por que que ele não entra lá e pega a menina? Por que que eu que vou nessa roubada aí?" Eu com Porque a medo, menina né, provavelmente não o enxergaria. não ia. E aí foi interessante que você colocou agora há pouco, era bem mais fácil eu convencer ela de sair dali. Na hora que eu tirei Exato. ela para fora Na hora que eu tirei ela para fora, um dos 2 amparadores pegou ela e já sumiu, Já vomitou levou. rapidinho, levou embora rápido. E o outro foi saindo da para-favela lá de fininho comigo. E eu achei muito interessante que você falou, que explicou, né? Eu falei: "Por que que eu que vou nessa roubada?" E o lugar Você sabe que apavoroso. dia que você sabe que você vai fazer essas coisas? O Oi? dia que tu tens a informação à noite, tipo assim, hoje você tem que comer carne. Já Aí você já senti que às sabe que vezes porque eles vão te é, tirar com muita energia, lastreado, peso. O conceito é de lastro mesmo. Aí é o dia que você está mais assim, não muito lúcido, porque você está com muita energia. Eles te tiraram com é, muita energia, porque eles vão precisar dessa energia. Eu sempre fiz resgate assim, mas eu me vejo mais em pântano. É no pântano, é brabo mesmo. É uma ah, noite. eu Agora, ultimamente, eu acho que eles têm me ajudado, eu tenho visto coisas interessantes, bem interessantes. Quer ver uma coisa? Olha, uma coisa que é uma experiência que eu tive muito legal. Foi em 92, eu estava na Eco 92. Eu estava dormindo, passei, me hospedei lá na Glória. Tinha umas salas assim em frente à diretoria que quando chegavam uns tontos de fora assim, você acabava dormindo lá, né? E a Eco estava lotada, os hotéis tudo, então eu fiquei lá. Naquela noite eu tive uma projeção com o Valdo.